Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e neste vídeo nós corrigiremos a atividade sobre raiz quadrada, a segunda parte, que era a raiz quadrada de números inteiros. Vamos lá? Então tinha assim, ó, os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Então eu tinha falado para vocês que quando tinha raiz quadrada de um número negativo, você ia colocar não existe em Z, porque nenhum número inteiro ao quadrado dá um número negativo, né? E tinha alguns exemplos aqui no material que vocês receberam. Vamos para a questão 1. Qual o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 36? Então, raiz quadrada de 36, quanto é que é? 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 dá 36. É sempre o número vezes ele mesmo duas vezes. Aqui, raiz quadrada de 81 dá 9. Por que 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Raiz quadrada de menos 100 não existe. Aí eu falei para vocês escreverem não existe, né? Porque esse símbolo aqui não tinha como você colocar. Então, ou você colocava um NE, né? Ou escreveria não existe. Tá? Para ter a resposta válida. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Bom, primeiro exercício, acabou. Questão 2. Determine o valor de raiz de 49. 7, porque 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de menos 81. Não existe. Raiz quadrada de 121. 11, porque 11 vezes 11 é 121. Menos raiz quadrada de 64. Como o negativo está fora, você vai copiar o negativo. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 100 vai ser 10, porque 10 vezes 10 é 100. Questão 3. Calcule raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 25 é 5, mais raiz quadrada de 16, 4. 5 mais 4, 9. Acabou. Raiz quadrada do 9 é 3. Menos raiz quadrada do 49, 7. Aqui eu tenho uma adição de números de sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 7 menos 3, 4. Quem é que parece maior? O 7. Então, o sinal dele vem para cá. Então, vai ficar menos 4. Raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada do 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Mais raiz quadrada do 0 é 0. 1 mais 0, 1. Raiz quadrada de 100 menos raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada do 4. Raiz de 100, 10. Raiz de 81, 9. Raiz quadrada do 4, 2. 10 menos 9, 1. 1 mais 2 é igual a 3. Aqui na segunda folha, você tinha como calcular a raiz quadrada de números maiores. Então, você tinha assim, no primeiro método, aproximação. Só que eu falei para vocês no último vídeo que pela aproximação você tem que ter noção de tabuada. Então, eu prefiro que você faça pelo método da fatoração, tá? Então, nós vamos fazer aqui a questão número 4. Escolhendo qualquer um dos métodos apresentados, calcule. Então, eu vou fazer pela fatoração, tá? Letra A, 289. Vamos fatorar. 289 é par? Não. 289 dá para dividir por 3? 2 mais 8, 10. 10 mais 9, 19. Não tem na tabuada do 3, então não dá para dividir por 3.
289 dá para dividir por 4? Não, porque 89 não está na tabuada do 4. 289 dá para dividir por 5? Também não, porque não termina nem em 0 nem em 5. 289 dá para dividir por 6? Não, porque não é divisível nem por 2 nem por 3. 289 também não vai dar para dividir por 7 nem por 8. O único número que dá para dividir 289 é o próprio 17. Próprio 17 não, é o 17, tá? 289 dividido por 17 vai dar 17. Agora sim, que dividido por 17 vai dar 1. Então, eu faço uma dupla do 17. Como eu só tenho um número que repete, então é esse o número resultante da raiz quadrada de 289. Vamos de novo. Raiz quadrada de 169. Esse também você tinha que ter mais ou menos uma noção da coisa aqui, dos números primos, tá? Esse número só é divisível por 13, que vai dar 13. Que divide por 13 vai dar 1. Então, esse número também só vai fazer um par de 13. Então, 13 é a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 484. Dividiu por 2, vai dar 242. Dividiu por 2, vai dar 121. 121 só dá para dividir por 11, que vai dar 11. Que dividir por 11 vai dar 1. Então, aqui eu tenho um par de 2 e um par de 11. Eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. 2 vezes 11 é 22. Então, 22 é a raiz quadrada de 484. Raiz quadrada de 900. Esse daqui é o mais simplesinho que tem para fazer. Esse é o de 900 e o de 400, né? Lembra que eu falei que não precisa fazer a conta? Porque eu tenho um número aqui na frente que tem raiz quadrada. E eu tenho um número par de zeros, tá? Então, a raiz quadrada desse número é o quê? Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros. Divide por 2, porque o índice aqui é 2, né? A gente só não escreve. Dividir 2 zeros por 2 vai ficar 1 zero. Então, a gente vai colocar 1 zero aqui. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Vamos pular para o 400, que é o mesmo jeito aqui de fazer? Olha lá, 400. Qual que é a raiz quadrada do 4? 2. Eu tenho também 2 zeros aqui. Divide por 2 vai dar 1 zero, que eu vou colocar aqui. Então, a raiz quadrada do 400 é 20. Agora, vamos voltar para o 196. Dividiu por 2 porque é par. Vai dar 98. Dividiu por 2 porque é par. Vai dar 49. Agora, não dá para dividir por 2. Nós vamos dividir por 7. Que vai dar 7. Que por 7 dá 1. Então, eu tenho um par do número 2 e um par do número 7. 2 vezes 7 é 14. Então, 14 vezes 14 dá 196. Não é tão difícil assim, né? Questão 5. Um lote quadrado possui 1.600 metros quadrados de área. Qual é a medida do comprimento desse lote quadrado? Então, lote quadrado possui todos os lados de mesma medida. Se eu tenho 1.600 metros quadrados aqui e quero saber quanto que é a lateral desse quadrado, eu tenho que extrair a raiz
quadrada da área desse terreno. Aqui também tá fácil, porque termina em número par de zeros e esse número possui raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Eu tenho 2 zeros dividido por 2, vai ficar 1 zero, que eu vou colocar aqui. Esse metro quadrado, a raiz é metro, porque metro vezes metro dá metro quadrado, tá? Então, ficou 40 metros. Alternativa A de amor. Questão 6. Se um terreno quadrado tem 625 metros quadrados de área, quanto mede o perímetro do terreno? Então, dica: perímetro de um terreno é a soma das medidas de todos os seus lados. Ótimo, então vamos fazer aqui, ó. A gente também tem um terreno quadrado cuja área mede 625 metros quadrados. Eu quero saber quanto vale a lateral primeiro para eu poder fazer, então, a soma de todos os seus lados. Para eu saber essa lateral, o que eu tenho que fazer? Fazer a raiz quadrada de 625 metros quadrados. Então, vamos fatorar aqui. 625, vamos fatorar. Dá para dividir por 2? Não, porque não é par. Dá para dividir por 3? Vamos somar, ó. 6 mais 2 é 8. 8 mais 5 é 13. Não dá na tabuada do 3. Dá para dividir por 5? Dá, porque termina em 5. Então, nós vamos dividir por 5 aqui. Então, vai ficar 125. Que eu vou dividir por 5 de novo. Que vai dar 25. Que eu vou dividir por 5. Que vai dar 5. Que eu divido por 5 e vai dar 1. Então, eu tenho um par do número 5 aqui e tenho um par do número 5 aqui. 5 vezes 5 dá 25. Então, a gente descobriu que esse terreno tem 25 metros de lado. Então, esse lado mede 25 metros, esse também e este também. Eu quero saber o perímetro. Então, o perímetro vai ser 25 mais 25 mais 25 mais 25, ou 4 vezes 25, que vai ser igual a 100 metros. Alternativa C de chucrutes. Espero que você tenha tirado suas dúvidas neste vídeo. Se ainda tiver alguma dúvida, me pergunta. Procura no WhatsApp, procura no Classroom, procura aqui no YouTube mesmo. Coloque aí no comentário, tá? Deixa o seu like, que assim tá me motivando cada vez mais a gravar esses vídeos. E dessa forma também estarei um pouquinho mais juntinho de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Muito obrigada!